lá, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu no Filho. Por quê? Porque nele te viu aceitando a Cristo, e isso deu prazer, e te escolheu. Quando te escolheu, te predestinou, e quando te predestinou, te chamou, e quando te chamou, te justificou, e depois que te glorificou, veja, você não nasceu só salvo, você nasceu já glorificado. Romanos, vamos ler de novo, Romanos 8, 29 e 30, você já nasceu glorificado. Você já nasceu glorificado. Romanos 8, 29 e 30, vamos lá. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na hora que eu creio e Cristo morre, eu creio, eu saio do primeiro e entro no último Adão. Aí Cristo vai falar o que ele falou lá para Maria, vai anuncia aos outros: eu vou para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Agora Cristo não é mais o primogênito, mas o primeiro dentre muitos irmãos, muitos filhos Deus vai ter. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, queria terminar aqui nessa passagem de Jacó, aqui, Romanos 9, 11 aqui. Então, Jacó e Esaú não tinham nem nascido, nem havia praticado o bem ou o mal, e mesmo assim, o que? Deus escolheu Jacó, o menor, e não seu irmão Esaú. E isso, entenda, isso foi o que aconteceu igualzinho conosco, você acredita? A eleição de Deus é a primeira bênção que Ele nos dá. E devemos dar graça por essa bênção. O que eu estou querendo dizer, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer é: o qual nos abençoou. Ele nos abençoou. É isso que essa bênção da predestinação é uma graça, porque por Ele ter nos conhecido nele, isso é uma bênção. Ele nos abençoou, ou seja, passado, com todas as bênçãos. Essa com todas as bênçãos é o que? É a primeira bênção. Com todas as bênçãos. A primeira bênção foi o quê? Qual foi a primeira bênção? A eleição de Deus na eternidade. Com todas as bênçãos, mas de todas as bênçãos, qual é a primeira? É a eleição de Deus na eternidade. E outra, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais é o que? Futuro, em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está entendendo? Então, esses lugares celestiais é futuro, anotei, é futuro, e com todas as bênçãos, mas a primeira bênção é a eleição de Deus na eternidade. Agora, um pouco mais eu quero falar sobre essa predestinação de Deus. Então, depois que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para filhos, correto? Que nós lemos aqui em 1 Efésios 4, Efésios 1, 4 e 5. Porque também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, do seu bom prazer. Então,
Ele nos predestinou para filhos. Então, predestinar significa o que? Marcar de antemão, antecedência, né? Te sela com o Espírito Santo, ou seja, de antemão você foi marcado para recebê-lo. Anota o que eu vou falar, escuta, pega aí, anota aí na sua Bíblia, aqui em Efésios mesmo, rabisca aqui, ó, anota aqui em cima, aqui, ó, ainda mais que eu estou lendo muito esse versículo 4 e 5, anota, achou espaço, anota. Escuta o que eu vou falar, você nasceu com um sinal que fez o Espírito Santo entender que você nasceu com esse sinal, que o Espírito Santo fez com que o Espírito Santo fosse entendido, né, pudesse entender que precisava se derramar em você. Esse sinal, este selo, é o Espírito Santo fala, eu preciso me derramar nele, eu preciso me derramar nela, eu preciso. Este foi o sinal. Entendeu? É como um oleiro que faz os vasos, separando com uma tinta, marcando cada vaso. Então, esse está bom, ele vai marcando, esse está bom, esse não está bom, esse está bom, esse não está bom, esse é bom, esse é inútil. Entendeu? Ele vai marcando, é Deus fazendo isso. Esse que é bom, esse que não é bom, esse que é útil, esse que não é inútil, esses que dá prazer para Deus, ele vai marcando com uma tinta, com o sangue. E este é o selo do Espírito Santo para marcar. Esse tem um propósito. Depois ele vai enchendo esse recipiente, que é o vaso, que é para conter Deus. Ele vai enchendo esse recipiente, que é útil, e não o inútil. Ele vai encher o que é útil, não o inútil. Agora, este vaso, o que trincou, né? O que trincou, ou os que trincaram no processo, ou seja, os que na presciência de Deus, tá? Os que na presciência de Deus viu que não aceitaram a Cristo, vasos de desonra, que trincaram no processo. Abra aí em Romanos 9. No 20 ao 24. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Dirá o quê? Por que me fizeste assim? Lembra que eu falei? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ora, a predestinação. Deus, ele sabe o vaso de honra e o vaso de desonra. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha aí, que dantes preparou, os quais somos nós. Esses vasos de misericórdia que nos preparou antes, ó, que dantes preparou, ó, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, eu e você, os não-judeus, ok? Os não-judeus. Então é errado, escute aqui, é errado um oleiro rejeitar um vaso que no meio do processo trincou. É errado. Ou trincou e rejeitou o propósito. É errado. Para o qual foste criado. É errado. É injusto esse oleiro? É errado. É injusto? Com certeza não. Você achou que eu ia falar assim, é errado.
Para você pensar, é errado ele rejeitar? Não, não é errado. Trincou no meio do processo. Se ele quiser rejeitar, ele pode. Ele é o olheiro, ele sabe. Ele sabe o que vai acontecer. Não é errado, com certeza não é errado. Por quê? Porque esse é o papel do oleiro. O vaso é um recipiente que foi criado com um propósito de ser cheio de algo dentro, tá? De ser cheio. Mas se não pode receber, entenda? Se não pode receber, o que ele precisa, o que ele precisa é conter. Ele precisa é conter. Ou se conter ou não querer receber, tá? Ou não quer receber. Ele precisa conter ou ele não quer receber. Então, ele não tem mais utilidade. Ou aquele vaso ele vai querer conter Deus, ou aquele vaso não vai querer receber Deus. Ou é um ou é outro. Então, tem vasos que trincam no meio. E o oleiro rejeita e tem vaso que é útil. Então, uns ele vai conter, ele vai precisar conter Deus, ou se conter, tá? E não querer receber. Então, ele não tem mais utilidade. E por isso Deus chama de inúteis. Então, antes de nos criar, tá? Antes de nos criar, Deus colocou a sua marca para mostrar que somos seus, Abra em Apocalipse 7. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Olha só, versículo 3. Apocalipse 7:3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus, que é o povo judeu, na grande tribulação. E ouvindo o número dos selados, e eram 144 mil selados, é um número simbólico, de toda a tribo dos filhos de Israel. Ok? Esse aqui é um grupo selado, né? Que é 12 vezes 1000 vezes 12. São as 12 tribos, 1000 de cada tribo, vezes 12. Tá? Agora vê um outro grupo. Aqui é o primeiro grupo dos 144 mil, mas tem a totalidade de um outro grupo no versículo 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas com palmas nas suas mãos. Essas palmas não é palmas de aplauso, tá? Não é não. Ela vai simbolizar o triunfo, né? O triunfo vencedor antes da grande tribulação, né? Aqui é do rapto. Aqui está falando dos vencedores, tá? Aqui é um outro grupo, tudo bem? Então, o propósito de Deus anota o que eu vou falar. O propósito de Deus, ele é maior das o propósito de Deus é maior das coisas erradas que possamos fazer. Isso, o propósito de Deus é maior das coisas erradas que possamos fazer. Ele não vai ser interferido com as minhas escolhas. Deus sabe, Satanás sabe, os anjos sabem que fomos escolhidos e marcados por Deus antes do tempo existir, para conter a Deus, expressá-lo como filhos. Este é o vaso que vai conter. Tem aqueles vasos que não quer conter e vai se trincar. Esse ele rejeita e dá como vaso de desonra. Então o vaso é para conter Deus. Então, na nossa experiência, isso significa que quer estejamos interessados em Deus para nos tornarmos filhos ou não. Essa é a nossa experiência, que isso vai significar se nós estamos interessados ou não
para serem filhos. Entendeu? Ele, no caso Deus, ele ainda terá a sua maneira de nos ganhar e fazer cada um de nós, né, fazermos chegar ao seu objetivo de sermos filhos. Ele vai nos cercando e não tem como, no final nós vamos ser filhos segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, nós vamos ser igual a Cristo, filhos igual a Deus, com um corpo glorificado. Então, se você não tiver nenhum interesse em Deus, ele acha um jeito de te ganhar. Ele te acha. Por quê, Danilo? Porque ele te marcou antes. Não. Ele te marcou antes. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele, com Deus. Deus te escolheu e marcou e vai atrás. Não é assim que fala, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Está lá em João 15, versículo 15 e 16. Eu vou ler. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi bem antes. João 15 e 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, você nasceu para dar certo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a filiação de Deus, tá? A filiação de Deus. Lembra que eu falei que a meta da eleição e da predestinação de Deus é a filiação? Lembra, né? Então, a filiação de Deus na Bíblia é a maturidade na vida de Deus, tá? É a maturidade na vida de Deus e posição para herdar tudo o que Deus é. Anotou aí? Anota de novo. Filiação de Deus na Bíblia é a maturidade na vida de Deus e posição para herdar tudo o que Deus é. Entenda, do seu pai biológico, você herda tudo o que ele tem. De Deus, você herda tudo o que ele é. Do seu pai biológico, você vai herdar tudo o que ele tem. Só que de Deus, você vai herdar tudo o que ele é. Por esse motivo que Deus é eterno. E você não pode ser temporário, porque você é uma alma que tem um espírito. Só que antes, em espírito, ele te escolheu dentro dele. Você está entendendo? Esse é o motivo. Esse é o motivo que por Deus ser eterno. E você não pode ser temporário. Por quê? Porque você herdou o que ele é. E onde o Pai está, tem que você está também. Você tem vida eterna. João 14:3. Você tem vida eterna. E quando eu for, Jesus falando, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, ou seja, para dentro de mim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Lembra lá em Apocalipse 3? Quando fala, aquele que vencer se assentará no meu trono, e eu assentarei no trono do Pai. Mas Deus, ele não sai do trono, então ele vai entrar dentro do Pai. Então aonde está Cristo? Dentro do Pai. Aonde eu e você vai estarmos? Dentro do Pai. Você não entendeu?
Você não entendeu? Você tem vida eterna, uma salvação eterna. Você está entendendo? Então, aonde Cristo está, você também vai estar, dentro do Pai. João 20:17. Esse curso da salvação aqui, esse módulo espiritual, esse módulo aqui. Tá vendo como é profundo o negócio sobre a salvação? João 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, mulher. Não me toques. Olha a mulher querendo tocar de novo na árvore, só que agora da vida. Aqui, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele estava com o corpo imortalizado, ele precisava ter o corpo glorificado. Então, ele era uma primícia aqui. Ele tinha que, sim, ele tinha que levar essa primícia. Ele mesmo para Deus. Deus tinha que ter ele primeiro. Entendeu? Não me detenhas, não me toques, mulher, porque ainda não subi para meu Pai. Olha a mulher já querendo tocar. Essa aqui é uma tipificação, tá? Da mulher querendo tocar na árvore. E não era para tocar. E ela está querendo tocar. Olha aí, ó. Mas vai para os meus irmãos, para os meus irmãos, primogênito dentre muitos irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Olha só, você está entendendo? Então, então você tem essa vida eterna. Então, um filho criança, ele tem a vida do pai, mas por não alcançar essa maturidade, ele não pode herdar tudo o que o pai tem para lhe dar. Por quê? Porque ele ainda é o quê? Criança, ele ainda é maturo. Vai lá em Gálatas. Deixa eu ler com você Gálatas. Abre Gálatas 4. Digo, pois, Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere-se do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até que o tempo determinado pelo Pai, ou seja, até que venha um amadurecimento. Entendeu? Então assim também são aqueles que morrem imaturos na fé. Não vão poder entrar na herança, ou seja, amadurecer é uma necessidade urgente. O amadurecimento é uma necessidade urgente. Romanos 8. Não vai diferenciar nada de um livre e de um escravo. Porque eles não sabem quem eles são, porque eles são maduros, eles são imaturos, são crianças. Um vai herdar e o outro é escravo, mas se você colocar os dois juntos, eles vão brincar. Um vai olhar para o outro e não vai ver diferença nenhuma. Entendeu? Precisa ter essa diferença. Precisa ser maduro. Olha aqui em Romanos 8. Romanos 8, do 16 ao 18. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Primeiro é Cristo, depois nós, co-herdeiros. Se é certo que com Ele padecemos, morremos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque nós estamos nele. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, revelação. Olha só, para essa glória que há de ser revelada. Então, desenvolver a salvação, porque para mim tenho por certo que a aflição desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Desenvolver a salvação da alma. O que é? É atingir o amadurecimento da salvação para herdar o reino de Cristo como filhos maduros.
e deixar de serem filhos imaturos, salvos, filhos de um Pai eterno, mas que ainda precisa amadurecer isso. Filhos que são crianças, que vivem no leitinho, no leite da fé, os rudimentos da fé, aqueles rudimentos antigos ainda, voltando lá nos primórdios, os rudimentos da fé, e que não crescem, eles não aguentam ainda palavras mais maduras, para que assim, se eu dou um mocotó, que eu estou entregando aqui para vocês palavras maduras, se eu entrego essas palavras maduras, eles vão conseguir se desenvolver essa maturidade, A salvação para herdar o reino de Cristo é o objetivo para quem é maduro, entendeu? Vamos ver aqui em Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, vamos ler o versículo 2, 3 e depois do 8 ao 11. Então vamos lá. Romanos 5, do versículo 2 e 3. Pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então a tribulação, nós temos que ficar felizes quando vem a tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Produz a paciência. Pula lá para o versículo 8 e vamos até o 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Os salvos não podem participar da ira de Deus. Por isso que vem antes no soar da última trombeta, antes de vir o derramar das 7 taças da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vinda. Então, na segunda vinda de Cristo, a igreja vai ser salva. E não somente isto também, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Abra em Hebreus 5, vamos lá. Hebreus 5. Estamos acabando. Hebreus 5, do 11 a 14. Então, na tribulação serve para o amadurecimento, para que possamos ser levados no rápido. Romanos 5, do 11 a 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizerdes negligente para ouvir. Porque devemos já ser mestres pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, Paulo está querendo dar uma palavra um pouco mais madura, mas este povo ainda não é maduro, é imaturo. E está querendo dar comida, dar leitinho. Aqui Paulo falando. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Olha como um amadurecimento na palavra, uma palavra madura que é o que eu estou dando a vocês, vai fazer com que vocês saiam do estágio de menino para um estágio de maturidade.